Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 22 de agosto de 2026. E é o dia que eu compartilho a minha leitura, o meu devocional diário. E é um prazer, uma graça muito grande do Senhor. É uma alegria para mim poder compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor me dá a cada dia. E que eu creio que o Senhor pode falar com você também. E esse é o desejo do meu coração para compartilhar a palavra do dia. Hoje foi uma palavra muito, muito abençoada, como sempre. Eu não estou em casa, então eu estou tendo que segurar aqui o telemóvel com a mão. E também, como eu iria viajar, e foi pronto, uma viagem com restrição de bagagem, porque tinha muita bagagem, eu acabei não trazendo a Bíblia, porque a Bíblia é pesada, e eu pensei, bem, eu uso a Bíblia no telemóvel. Acontece que agora, para fazer o vídeo, como é que eu iria ler e ao mesmo tempo fazer o vídeo? Não sei, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade ainda de jogar o texto e conseguir ler aqui e ler e falar como não consigo. Então eu tive que copiar no papel, sou da época do papel e caneta. Eu copiei no papel e vou ler, vou compartilhar aqui, tá bem? Então vamos começar orando. Pai, obrigada, Senhor. Antes de mais, sabemos e reconhecemos que não merecemos adentrar o seu trono de glória, tão maravilhoso, perfeito e santo. Senhor, só estamos aqui porque o Senhor é amor, se entregou naquela cruz por nós, e por isso aqui estamos e te pedimos, Senhor, fala conosco, não são do seu santo, maravilhoso Espírito, para a sua glória, honra e louvor, sejam as nossas vidas. Amém. Amém. Olha, hoje a leitura está em Eclesiastes, abençoada, né? Tá em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão e entende-se que foi no período em que ele já era idoso, então ele passou por várias experiências na vida, algumas delas não tão boas, então ele pode ter assim um aspecto um pouco, ah, como dizer, melancólico, né? Mas ele tem muito conhecimento e muita sabedoria de vida, que às vezes os tão jovens não têm essa noção. E Salomão já era velho, então ele já tinha o entendimento da vida e ele tinha sido rei. E ele usufruiu de todas as coisas do mundo, de todos os vamos dizer, todas as possibilidades do mundo, e tanto boas quanto más. E ele tem ensinamento aqui muito, muito abençoado, que o Senhor justifica tê-lo como nossa orientação, ungido pelo Espírito Santo de Deus para nós. Amém? Então é Eclesiastes capítulo 7. Eu vou ter que ler com óculos porque a minha letra, pronto, eu escrevi rápido e a minha letra é letra de até o versículo 14, ok? Então, bora lá. Essa passagem, mais uma vez, é muito oportuna, tudo que eu estou vivendo aqui no momento. Eu estou em férias, eu estou num lugar de festas. Aqui embaixo está tendo uma animação, é muita festa, é muita dança, e tudo bem, não é? Também a nossa vida não é só, né? Na verdade, a nossa vida é um equilíbrio. Mas vamos lá ler, que eu penso que a gente vai entender direitinho. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 ao... Tá, começando. Vale mais o bom nome do que um bom perfume. Vale mais o dia da morte do que o dia do nascimento. Vale mais ir a um funeral do que ir a um banquete, pois aquele é o destino de todos, e quem está vivo deve ter isso na lembrança. Amém? Vale mais o bom nome do que um bom perfume. Quantas pessoas, meus irmãos,
vendem, trocam o seu bom nome por dinheiro, por recursos, por coisas boas, não é? Porque são boas, não é? Um bom perfume é bom, uma boa estadia é bom, né? Um bom local é bom, uma boa comida é bom, mas o nosso nome, ele vale mais do que isso. Então, trocar o seu bom nome, tá, aquela pessoa está muito bem financeiramente, uau, olha, ela está, uau, top, mas ela comprometeu o seu nome, ou seja, ela usou de usurpação, de corrupção, de coisas mais. Então, ela sujou o nome dela. Ela tem, mas ela está com o nome sujo. Vale mais o bom nome do que um bom perfume. Vale mais a morte do que o nascimento. Melhor o funeral do que um banquete. Por quê? Porque essa nossa vida aqui de fato é efêmera. É muito bom nós sabermos que vai chegar o dia do nosso funeral, que vai chegar o dia em que nós vamos partir, não é? Então é bom nós estarmos atentos a isso. O dia em que nós vamos partir, vamos prestar conta com o nosso Criador. Há quem pense, então eu vou aproveitar a vida da melhor forma possível. Uau, eu vou fazer de tudo, eu vou provar de tudo. Toda a experiência boa ou má, inclusive Salomão tem uma passagem que ele diz aqui que ele provou de tudo, e Salomão provou de tudo mesmo. Só não sei se ele provou certamente ele não provou das drogas, que hoje existem drogas, existe droga de toda forma e maneira, né? Existe, pronto, mas ele diz que ele experimentou de tudo. E tem pessoas que pensam que é assim, que, bem, já que eu vou morrer mesmo e não tem jeito, vai chegar o dia da minha partida, eu tenho que aproveitar essa vida aqui da melhor forma possível. Não é assim, porque nós vamos prestar contas com o nosso Criador e com o nosso Salvador, que nosso Criador, Salvador, Consolador, que esteve ali o tempo todo demonstrando seu amor, a sua verdade, a sua salvação maravilhosa, a possibilidade da sua presença, da sua consolação, da sua unção, e nós não levamos em conta. Então, nesse dia, no dia do funeral, é um dia em que nós levamos em conta a nossa eternidade. É um dia em que nós podemos nos confrontar com essa verdade, ok? Com essa verdade. Pessoas fogem dessa verdade, mas não se deve fugir. É por isso que o salmista, é por isso que Salomão fala que é melhor ir a um funeral do que ir a um banquete. Porque um banquete é um momento, é um alimento, é uma festa, é uma comemoração de algo. Mas um funeral é aquilo que te dá uma visão da eternidade, não é isso? É mais feliz a morte do que o nascimento. Bem, na morte nós estamos com o nosso trabalho concluído, né? Eu que já perdi minha mãezinha, mas glória a Jesus, ela foi com Cristo. Ela concluiu a missão dela, ela foi lá e concluiu. Eu ainda estou aqui e eu pretendo, em nome de Jesus, no dia em que eu partir, estar na plenitude espiritual que a minha mãe estava. E por isso que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O dia do nascimento, você está começando a sua jornada aqui ainda. Ainda vai passar por tudo, 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 e pode se corromper ou cair se você não tiver sabedoria. Amém. Então, bora lá. Então, é melhor um banquete, porque aquele é o destino de todos, e quem está vivo deve ter isso na lembrança. Vale mais chorar do que rir, pois as lágrimas do rosto aliviam o coração. Ok, então melhor chorar do que rir. Então a gente tem que ficar todo o tempo todo chorando. Não, isso aqui não quer dizer isso. Isso aqui quer dizer que a nossa vida, ela tem momentos de choro e tem momentos de riso. E se você estiver numa situação de vida difícil, quem assistiu meu vídeo na semana passada viu que eu até chorei. Pronto. Se você estiver numa situação difícil, é melhor você chorar do que você ficar fazendo risos aparentes, do que você ficar aparentando que você não está sofrendo. Isso vai te causar mais dor, ok?
Se você der um sorriso, dê um sorriso realmente de que o Senhor já te consolou. O Senhor consola. Meus irmãos, a maior realidade que há é essa: o Senhor consola. Então nós não precisamos viver de aparência. Às vezes as pessoas pensam, e até mesmo às vezes eu já pensei, né? Ah, então tá, então eu vou ter que aparentar aqui que tá tudo bem porque não é assim que o Senhor quer. Se você está em momento de chorar, chore, mas busque o conforto naquele que pode te consolar. Não busque conforto às vezes até em pessoas que não são dignas da tua confiança, que às vezes nem tem um conselho de Deus para ti, que vai ter um conselho meramente humano, meramente carnal, meramente temporal. Se tu tiveres que chorar na presença de alguém, chora na presença de alguém que tem um conselho de Deus para a tua vida, que tem o temor de Deus e tem um conselho de Deus para ti. Então, vale mais chorar do que rir, pois a lágrima do rosto alivia o coração. Se você estiver triste, chore, tá bom? Aqui não quer dizer que tem que viver o tempo todo chorando, não, nada disso. Bora continuar. O pensamento do sábio está nos funerais. O pensamento do insensato está nas festas. Por quê? Nós já falamos lá no início. Né? Essa é a nossa eternidade. É para lá que todos nós vamos. Né? Meus irmãos, quanto nós vemos hoje em dia? Pessoas que buscam festas, todo tipo de forma para aliviar. Deixa eu vos dizer, e é verdade, o vazio que elas têm na alma delas. Há um vazio, todo ser humano sem Deus, que não sente a presença de Deus, ele tem um vazio dentro de si. Que não tem a unção do Espírito Santo de Deus, ele tem um vazio dentro de si, aquele espaço só pode ser preenchido pelo Senhor. Algumas pessoas preenchem esse espaço consigo mesmo, se coloca no trono lá e let's go. Outras pessoas vivem esse vazio. E quantas pessoas, meus irmãos, estão agora nas festas, nas bebidas, nas mesas. E é por isso que nós não devemos julgar pessoas, ok? Nós não devemos julgar pessoas. Nós devemos tentar aliviar esse sofrimento de alma. Eu posso dizer mesmo agora, como eu vi isso, né? E essas pessoas têm um vazio muito grande que elas tentam preencher em festas. A palavra de Deus chama-as de insensatas, porque elas deveriam perceber que há um vazio dentro delas e que elas não devem estar preenchendo com outras coisas, com tipo festas, né? Elas precisariam procurar a cura. E a palavra de Deus, e a casa de Deus, e a igreja de Cristo tem a palavra de cura. Então, meu amigo, se você está agora vivendo esse vazio e está preenchendo em festas, em bebidas, em sexo, em sei lá o que for, não é? Deixa eu te dizer, procura o Senhor, procura a palavra do Senhor, procura uma igreja onde o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Ninguém aqui está te pedindo para conhecer Jesus. Aqui a mensagem é: conhece o teu Criador, Salvador, Consolador. Ele é um Criador maravilhoso, ele é um Salvador amoroso, ele é um Consolador todo-poderoso. Em nome de Jesus, busca essa verdade, busca preencher esse vazio. Não preenche com drogas, com coisas, com objetos, né? Muitas pessoas preenchem com compras, né? Vai, compra, né? Preenche com o Senhor. Só Ele pode preencher esse vazio. Ele te criou, Ele é o teu Criador. E Ele te fez com um espacinho ali, que é o espaço de convivência com Ele. Amém?
É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir elogios de um insensato. Of course that, né? É melhor um sábio que chega e te fala as verdades do que um insensato que fica te elogiando o tempo todo. Tu vai cair no abismo e ele vai estar te elogiando porque ele é insensato. Pois o riso dos insensatos é como o estalar da lenha debaixo da panela, e também isso é ilusão. É tudo superficial, é tudo momentâneo, é tudo, né? Então nós devemos tomar essa decisão aqui, né? Se nós queremos sorrir com os insensatos ou se nós queremos trazer um sentido de sabedoria. Não é que também que nós devemos ser chatos, né? Fala sério. Não é também que nós sejamos um sato. Você está num ambiente, é um ambiente alegre, de festa, né? Você não vai estar lá com cara de mamão. Essa cara de mamão eu inventei. Amorrado lá, né? Ó, porque não é o meu ambiente, não é o meu ambiente preferido. Não. Também não é assim. Esse não é o meu entendimento. Se tem alguém aqui que vai discordar, eu peço perdão. Mas lembra que o apóstolo Paulo disse, eu me fiz como as pessoas a quem eu queria salvar, não é? Você está num ambiente alegre, animado, você está lá, ok? A tua sabedoria continua lá. Esses dias o Senhor me deu uma palavra tão maravilhosa, que foi uma revelação muito grande para mim depois de 30 anos de fé. Eu vou compartilhar aqui contigo agora. Seja criteriosa e sóbria, para que as suas orações sejam ouvidas. A bem das suas orações. Eu não lembro qual é a referência, mas é uma carta, né? E foi também oportuna, como sempre, né? Foi muito, muito, muito oportuna. E criteriosos e sóbrios. Não é isso? Nós devemos estar próximos, até porque nós nós somos separados. Nós somos separados no nosso proceder, nos nossos valores, nas nossas, mas não é por isso também que, não vou nem entrar ali. Tá tendo ali não vou nem entrar, nada disso. Até porque nós somos seres humanos e também nós precisamos desse calor humano, desse contato humano. Nós precisamos também de um ambiente alegre, animado, ó, tanto que nas igrejas nós temos muitas festas, aleluia, é assim mesmo. Nós também precisamos desses ambientes alegres. Mas o tempo todo, e nem sempre você está na igreja, né? Tipo, agora eu não estou na igreja. Não vou também construir uma igreja aqui no. Então, nós devemos ser o tempo todo criteriosos e sóbrios. Sóbrios e criteriosos. A bem das nossas orações. Olha lá. Olha, tá vendo só? A bem das nossas orações. Para que as nossas orações sejam ouvidas, nós devemos ser criteriosos e sóbrios, meus irmãos. Que maravilha! Deus maravilhoso e santo e todo perfeito. Então, tudo é ilusão. Realmente, aí olha lá o que ele fala. Realmente, as opressões perturbam o sábio, ok? É verdade. Quanto mais conhecimento você tem, e isso é uma realidade, isso é um dado científico, ok? Agora eu estou trazendo um dado científico. Quanto mais conhecimento você tem, mais noção da realidade você tem, e mais você tem, eu vou usar uma palavra aqui, sente dor pela realidade, que muitas vezes não é boa. Então, é verdade que as opressões perturbam o coração do sábio. Mas olha aqui o que fala aqui. E o suborno corrompe o seu caráter. E o suborno corrompe o seu caráter. Meus irmãos, quantas? Será que você já foi subornado? Com certeza, todos nós, né?
mas nós não devemos ceder, ok? Nós não devemos ceder, ok? Nós temos noção da realidade, nós sabemos que a realidade é dura, nós sabemos que a vida não está fácil, que a caminhada é complicada e é difícil, amém? Mas nós não devemos comprometer o nosso caráter de maneira alguma, ok? Nossos passos são sempre na verdade, na justiça, e se tiver horrível, horripilante, nós temos o quê? A fé, ok? Que ela vai nos sustentar nas realidades cruéis da vida, amém? Vocês acham que essas pessoas que são os grandes corruptos, vamos lá, esses grandes, esqueci a palavra agora, as pessoas que cometem crimes financeiros, né? Essas pessoas, vocês acham que elas são burras? Vocês acham que um político mau caráter, que constrói toda a sua vida na mentira, no suborno, na impiedade, na promiscuidade, você acha que ele é burro? Se ele fosse burro, ele iria chegar numa câmara e falar. Alguns até falam, né? Para a glória do Senhor, alguns até falam. Quando eles vão ficando mais velhos, que vão ficando menos sábios, eles começam a falar. Não é? Nós temos exemplo aqui. Mas eles não são burros, porque se eles fossem burros, pô, né? E são corruptos, né? São corruptos, ok? Nós devemos ser sábios para o bem. Viver em sensatez é abrir caminho para os sábios do mal, ok? Tá bom. Devemos ser sábios do bem, e aí nós seríamos a maioria, e aí seria tão bom, não é? Seria tão bom se todos nós fôssemos sábios para o bem. Versículo 8. Vale mais concluir uma coisa do que simplesmente começá-la. Vale mais ter paciência do que exaltar-se. O quanto de nós não queremos, né? Uau, olha, eu consegui. Eu comecei aquilo e consegui chegar à reta final. É isso? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Concluir é o que fala aqui. Vale mais concluir uma coisa do que simplesmente começá-la. Mas vale ter paciência do que se exaltar. Porque as coisas boas, elas não são tão fáceis assim, né? Os bons feitos, excelentes feitos excelentes, não são tão fáceis assim de concluir, ok? Então, nós precisamos ter paciência. Nós queremos concluir, amém, é legítimo, vale a pena, mas nós devemos ter paciência para concluir aquilo que tem valor, amém? Meu Deus, esse é um momento tremendo, um momento da paciência. Eu posso vos dizer, eu acho que eu estou passando por ele, ok? E let's go. É melhor ter paciência do que exaltar-se. Amém? Não te deixes arrastar pela ira, pois a ira abriga-se no coração do insensato. Ok? Nada de ira, meus irmãos. Tem situações ruins? Tem. Tem pessoas que cedem ao maligno e são ruins? Tem. Mas nós não devemos ceder a isso, ok? Quem cede à ira é insensato, tá? Nós devemos, o que a palavra fala? Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, a ira faz parte. Se você vê um ato de injustiça, se você vê uma maldade, se você vê uma mentira, você se ira, é normal, faz parte do ser humano, né?
mas a palavra diz irai-vos, mas não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, passou, ok? Passou, pronto. Não se põe o sol, ou seja, não vai ficar segurando para o outro dia isso. Então, a ira, ela briga-se no coração do insensato. Então, uma pessoa muito irada é insensatez. Não pergunte por que é que os tempos antigos eram melhores do que os de agora, porque essa pergunta tem pouca sabedoria. Tá aqui, essa aqui é uma coisa que eu faço, tá vendo? O Senhor me ensinou hoje isso. Mais uma vez, o Senhor me ensina. Não pergunte por que os tempos. Será que o tempo está só piorando? Não é? As coisas estão só piorando? E eu penso que sim, porque olha aqui. Lá nessa época ele já dizia que os tempos antigos eram melhores do que os atuais. E nós vemos hoje, não é? Eu, pelo menos, eu percebo muito isso. Até a educação mesmo das pessoas, nós fomos educados para respeitar os mais velhos, para valorizar o trabalho, para tal, e hoje nós vemos cada coisa. Uau! Mas isso não é sabedoria. Pronto. Não é sabedoria perguntar por que, que os tempos antigos eram melhores do que os atuais. Deus já falou comigo. Não é sábio falar isso. Let's go. Acho que nós temos mesmo aqui à frente. Continuar fazendo a nossa obra, o que o Senhor tem nos chamado para fazer. E o Senhor vai nos ajudando. Sabedoria é coisa boa para os que vivem neste mundo. Sabedoria é coisa boa para os que vivem neste mundo, ok? Que ele já está trazendo as situações do mundo, né? E acompanhada de uma boa herança é ainda melhor. Por quê? Porque o mundo é isso mesmo, né? Se você tiver dinheiro, você tem. Se você não tiver dinheiro, você não tem. Então a sabedoria é muito boa, coisa boa para esse mundo. Mas se você tiver uma herança, ou seja, se você tiver dinheiro, é melhor. Pois a sabedoria é uma proteção, tal como o dinheiro, né? A sabedoria é uma proteção, tal como o dinheiro. Mas, o que é mais importante? Eu cresci a minha mãe contando umas histórias. O que é mais importante? Dinheiro ou sabedoria? Não sei se você teve isso na sua infância. Espero que tenha tido, porque é muito bom, foi muito bom. Ela contava sempre, sempre, sempre essa história e contou para o neto também. O que é mais importante, dinheiro ou sabedoria? Ele já sabia a história de cor. Ele já sabia contar a história de cor. O que é importante? Dinheiro ou sabedoria? A sabedoria tem uma vantagem, ela dá vida a quem a possui, né? O dinheiro e a sabedoria são bons, ok? Para esse mundo. Mas a sabedoria tem vantagem porque ela dá vida a quem a possui. E o dinheiro não. Muito pelo contrário. Há pessoas que estão perdendo a vida porque tem muito dinheiro. Talvez se tivesse pouco dinheiro, talvez não estivesse perdendo a vida. Porque eles usam o dinheiro sem sabedoria. Eles usam o dinheiro para usar substâncias que vão fazer mal para o seu corpo, para fazer e se colocar em situações de risco, para ter relacionamentos que não são relacionamentos bons, relacionamentos interesseiros, que podem levá-lo a, até a morte. Todas essas coisas podem levar à morte. Então, a sabedoria ela tem vantagem porque ela dá vida a quem a possui. E o dinheiro não. O dinheiro pode até levar à morte. Então, se você está muito, 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 muito preocupado com dinheiro, olha, deixa eu te dizer, não faça isso. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria deixa eu te dizer, viver a vida, ok? Viver essa vida, porque se você foca muito em dinheiro, você não vai viver a vida. E eu sei, eu tenho pessoas próximas assim, ok? Que não vivem a vida. O dia que chegar a morte, uau, né?
sabedoria para trazer pessoas que te amem para perto de ti. Meus irmãos, quantas pessoas que têm dinheiro que não valorizam amor, não valorizam o amor, valorizam quando vê estão valorizando só o dinheiro, ok? Aí vivem de relacionamento em relacionamento, de pessoa a pessoa, ao fim e ao cabo, se o Senhor não tiver muita misericórdia, vai trazer pessoas ruins para sua vida, que só vai valorizar o seu dinheiro e não você, e não a sua vida. Então, trazer pessoas que realmente lhe amam, buscar a Deus, buscar o Senhor, se fazer presente na igreja, contribuir com a palavra, com a propagação da palavra de Deus, agir com generosidade aqueles que nasceram tão desafortunados. Pensa num bebê que nasceu lá no sem nenhuma oportunidade de vida, ok? Então, a sabedoria, ela dá vida a quem a possui. Amém? Pensa naquilo que Deus fez. Quem pode endireitar aquilo que nasceu torto? Uau, essa passagem, essa parte aqui, uau, é só para quem já viveu, viu? Se você é bem jovenzinho, você não vai nem entender isso aqui, tá bom? Mas eu vou fazer aqui a minha. Pensa naquilo que Deus fez. Quem pode endireitar aquilo que nasceu torto? É verdade, meus irmãos. É verdade. É, pensa numa pessoa que nasceu com algum desvio. Eu não digo desvio de maldade, ok? Porque se for desvio de maldade que faz mal ao outro, ok? Que faz mal a um outro ser humano, deve ser punido, deve ser fechado, enclausurado, para não causar mal para os outros, ok? Tá bem? Pensa em pessoas que têm um desvio assim que não causam mal para os outros, mas é um pouquinho complicado. Uau, nós temos que ter entendimento, ter paciência com essas pessoas. Uau, quantas vezes a gente olha e mas as pessoas, uau, meu Deus do céu, não quero nem, sai, 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 né? Não, não façam isso, ok? Essa pessoa, ela tem uma questão, ok? Que o Senhor pode. O Senhor pode, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele nos fez, Ele nos criou, Ele pode endireitar, sim, essa vida. Ele pode. O Senhor pode. Se é o teu caso hoje, ok? Se você se considera uma pessoa complicada, ok? A gente já falou que em várias coisas relacionadas à insensatez, e eu penso que muitas dessas coisas eu tenho entendimento sobre a questão do uso de drogas. Meus irmãos, ninguém que tem a mente normal, a não ser que seja para poder, não é? Porque existe isso, né? Existe todo um. Deixa eu dizer, usar aqui uma palavra. Existe toda uma estrutura de desvalorização dos valores, de destruição dos valores, ok? Então eu penso que isso acontece, penso e tenho certeza de que isso acontece no mundo das celebridades, ok? Para você, no mundo dos negócios, no mundo das empresas, ok? Que você tem que ir cedendo os valores cristãos, os valores realmente fundamentais que o Senhor instituiu para se promover, para ter sucesso, ok? Você tem que ir, sentar na banca e beber e festar e tudo mais junto, e muitas vezes uso de droga. Eu acredito que existe esse mundo, sim, ok?
que para a pessoa ter sucesso ela tem que ir. Então essas pessoas elas vão porque elas querem sucesso, ok? É coração corrompido, né? O sábio corrompido, o sábio corrompido. Mas existem aqueles que realmente têm fragilidade da alma. Meu irmão, não existe ninguém que entre no mundo da droga simplesmente por entrar, sabendo que é um mundo que vai destruir a sua vida, vai destruir em todos os sentidos, fisicamente, financeiramente, socialmente, de todas as formas vai lhe destruir, a pessoa vai entrar no mundo desse. Se ela não tiver uma fragilidade de alma muito grande. E é aí que entram os trabalhos que nós fazemos, os trabalhos da sociedade que nós fazemos, mas levando a palavra de Deus, porque nós levamos o único que pode dar cura, que é o Senhor, que é a sua palavra. Amém? Então, vamos considerar isso. Muitas vezes nós julgamos e não consideramos certas coisas que fazem parte desse mundo, dessa vida. E aí, let's go, aqui o conselho final. Em tempos de prosperidade, aproveita bem, ok? Também Deus não está dizendo para ninguém não aproveitar a vida e ficar o tempo todo só chorando, só indo a funeral, só tá com quem está sofrendo. Também não é assim, tá bem? Em tempos de prosperidade, aproveita bem. Mas em tempos de adversidade, medita, ok? Tá passando por sofrimento, tá sofrendo, eu volto de novo aqui para falar contigo. Se tu estás sendo insensato, estás te refugiando em droga, em bebida, em sexo, em sei lá o que for, em bens. Deixa eu te dizer, nesses tempos, não vai à festa. Medita, ok? Vê onde é que tá, o que tá te faltando, e com certeza tá faltando o Senhor. E vai buscar o Senhor em nome de Jesus. Foi Deus que fez tanto um como o outro. Foi Deus que fez os momentos de prosperidade e os tempos de adversidade. Nós, quando estamos em tempos de adversidade, devemos meditar, ok? Buscar o Senhor. A palavra de Deus diz: orar uns pelos outros, ok? Porque foi Deus que fez tanto um como o outro, de modo que o homem nunca sabe aquilo que o futuro lhe reserva. Nós nunca sabemos aquilo que o futuro nos reserva. Então devemos aproveitar o hoje. Eu daqui a pouco vou à praia, eu amo praia, e vou à praia e fico lá na água horas e horas e horas e horas a fio. Até brinco na areia, igual uma criança. E é muito bom. E devemos aproveitar os momentos bons, porque nós não sabemos quando vêm os momentos ruins e a vida é assim. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, maravilhoso Pai santo e perfeito. Os teus ensinamentos são todos excelentes. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Senhor, por nos conduzir no caminho que devemos andar, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Agradeço porque o Senhor fala comigo o tempo todo, o tempo todo. A sua palavra vem ao encontro daquilo que anela o meu coração, e o meu desejo nesse momento, com esse vídeo, é que esse meu amigo, esse meu irmão também possa, Senhor, ter a sua alma tocada, Senhor, ter a sua alma sensibilizada a Ti, a Tua palavra, a Tua verdade. Senhor, que ele possa, Senhor, ter o entendimento de que ele precisa lhe buscar, lhe conhecer e receber do Senhor a graça maravilhosa da sua salvação. Em nome de Jesus, hoje é sábado, amanhã vá a uma igreja cristã, onde o nome do Senhor Jesus é glorificado como Senhor e Salvador. E bom final de semana, na paz do Senhor Jesus.